Olá, turma! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do professor Felipe Gonçalves. Hoje nós vamos avançar, né, na unidade 1, eletrostática, aqui da nossa disciplina Eletricidade Básica. Tá? Bom, nós concluímos, turma, o capítulo 1, correto? Então falamos nas aulas anteriores sobre cargas elétricas. Nessa videoaula de hoje, nós vamos entrar no capítulo 2, que trata de campo elétrico, ok? Bom, e dentro do assunto campo elétrico, nós vamos abordar esses 5 tópicos, tá? O conceito e descrição de campo elétrico, falaremos sobre definição do vetor campo elétrico de uma partícula eletrizada, linhas de força e, por fim, a noção ali do campo elétrico uniforme, ok? Bom, turma, primeiro, né, vamos falar aqui sobre o conceito e descrição do campo elétrico, tá bom? Nós já aprendemos que cargas elétricas de sinais opostos se atraem e cargas elétricas de sinais iguais se repelem. Isso foi visto nas aulas anteriores. Essa interação à distância entre corpos eletrizados pode ser explicada usando justamente o conceito de campo elétrico. Tá? Então, campo elétrico, tá, é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica, que é a carga fonte, tá? Tal que uma outra carga, que é a carga de prova, ao seu redor, né, ao ser colocada em um desses pontos, fica sujeita a uma força de atração ou de repulsão exercida pela carga fonte. Então, deixa eu repetir aqui rapidinho. Campo elétrico é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica chamada de carga fonte, tal que uma outra carga, que é a carga de prova, ao ser colocada em um desses pontos, fica sujeita a uma força de atração ou de repulsão exercida pela carga fonte. Tá? Isso vai ficar bem claro, tá, turma? Quando eu mostrar para vocês umas figurinhas aqui. Olha só, a carga de prova, tá, é uma carga elétrica de valor conhecido utilizada para detectar a existência de um campo elétrico. Ela é posicionada em um determinado local e, pelo efeito observado, pode-se saber se nele, né, se naquela região, existe ou não um campo elétrico. Se confirmada a existência do campo elétrico, a carga de prova também auxilia a determinar a sua intensidade. Então, nessas duas notinhas aí, né, nós temos a definição de campo elétrico e falamos em carga-fonte e carga de prova. Então, o que é isso, né? Quem são essas cargas? Vamos ver aqui já já. Mas antes de ver quem são, né, essas cargas fonte e carga de prova, é interessante ver essa figura aí, tá, gente, que mostra o campo elétrico e o campo gravitacional. É muito interessante essa analogia, porque vai facilitar o entendimento de vocês. Bom, para visualizar melhor, vamos utilizar duas representações esquemáticas. A primeira, né, é da esquerda aí, de uma carga elétrica, que gerando uma influência na região que a cerca. E na segunda, né, a Terra, com sua massa, também gerando uma influência no espaço que a circunda. Os conceitos de campo elétrico e campo gravitacional explicam a atração e a repulsão observadas nas situações apresentadas. Então, repulsão, tá, gente? Só no caso de cargas elétricas, né? Não tem repulsão do campo gravitacional, né? Senão seria bom demais, né? Lançar um foguete, o campo gravitacional mandando a gente lá para longe, né? No campo gravitacional a gente só tem atração, no campo elétrico nós temos atração e repulsão. Então, sobre o campo elétrico ele fala aqui, né? Uma carga elétrica Qzão aqui, gerando uma influência na região que a cerca. Então tem até uma mancha cinza aqui, né? Vocês podem entender isso como sendo parte aí do campo elétrico, tá? E vejam que essa carga Qzão aqui, ela influencia, né, outras cargas menores, que são as cargas de prova, tá? Nesse caso aqui, podem ser interpretadas como cargas de prova, ou cargas que estão ao redor ali desse campo elétrico, tá? Então, fazendo uma analogia com o campo gravitacional, é justamente isso. Eu tenho uma carga Q que exerce influência sobre corpos que estão ao seu redor. No caso da Terra, no campo gravitacional, né, nós somos puxados. Essa massa, né, podia representar um satélite, né, que fica girando em torno da Terra, sendo constantemente atraído, né, pelo campo gravitacional. E nós, aqui na superfície, né, a gente vai constantemente nós somos atraídos para o centro da Terra através desse campo gravitacional, tá?
Bom, tem uma definição também, que é a definição do vetor campo elétrico, né, que é a seguinte: considere um corpo eletrizado com a carga Q, Qzão, né, em uma região do espaço. A presença desse corpo produz um campo elétrico. Tá? Se uma carga de prova Qzinho for colocada em um ponto P deste campo, uma força elétrica, né, atuará sobre ela. Esse força elétrica, né, de um vetor, tá? E o vetor campo elétrico é estabelecido no ponto P pela carga Qzão e então é definido pelo quociente da força elétrica pela carga de prova Q. Caramba, professor, não entendi nada. Vamos para a figura, tá, gente? Olha aqui, ó. A carga Qzão, ela gera, né, no seu entorno um campo elétrico, tá? Então, agora sim, né, pegando uma carga Qzinho, gente, uma carga Qzinho aqui, uma carga de prova, tá? Essa é a carga fonte, essa é a carga de prova. Numa distância aqui, né, ou melhor, num ponto P, né, desse campo, não estamos falando de distância ainda, só um ponto P qualquer, né? Então, essa carga vai sofrer uma força que nesse caso, gente, ó, cargas de mesmo sinal, força de repulsão, né? Uma força elétrica aqui, uma força de repulsão. Então, como essa carga é uma carga de prova, né, então ela só mostra para a gente que há um campo elétrico nessa região e como eu sei a carga de prova, eu consigo dizer justamente qual a intensidade desse campo elétrico nesse ponto P. Né? Se eu tivesse, a gente vai ver mais para frente, se eu tivesse com essa carga um pouco mais aqui para o meio, essa força de repulsão, gente, seria maior. Né? Então eu teria também essa intensidade desse campo elétrico nesse ponto aqui mais próximo da carga. E assim, né, qualquer região do espaço aqui, eu conseguiria, com a carga de prova, determinar a intensidade desse campo elétrico, tá, gente? Então vejam, as outras figuras mostram apenas que eu tenho, né, para uma outra carga Q, né, negativa, então a força seria de atração, mas o campo elétrico está saindo aqui, porque convencionou-se que campos elétricos, né, originados de cargas positivas são de afastamento e o vetor campo elétrico de uma carga negativa, né, ele é de atração, né, ele vem, né, no sentido da carga, tá? Então a força elétrica aqui, né, sinais opostos, a força de atração, sinais iguais, força de repulsão. Né? Então tem força de repulsão aqui, sinais iguais, força de repulsão aqui, sinais iguais. Força de atração, cargas, né, sinais opostos, força de atração, cargas e sinais opostos. No caso do campo, né, olhando para o vetor campo elétrico, ele é de a linha, né, de afastamento para carga positiva, carga fonte positiva, e, né, direcionada para carga, no caso de uma carga negativa. Né? Ok? Muito bem, turma. Então, dessa definição, nós obtemos as características do vetor campo elétrico. Então, ele é uma relação, né, entre a força elétrica que acontece na carga Q e o valor da carga Q. Tá? Então, a partir dessa relação, eu tenho justamente o campo elétrico. Então, a intensidade, gente, a intensidade do campo elétrico, né, não mais o vetor, eu tenho a força elétrica sobre o módulo da carga. Tá? Então, aqui eu vou saber só intensidade. A direção, né, vai ser a mesma da força F, né? Voltando aqui a figurinha, né? Então, a direção, gente, ó, mesma direção, né? Mesma direção nesse plano diagonal aí. Agora, o sentido, tá? O sentido vai ser o mesmo da força se a carga for positiva e o contrário se a carga for negativa. Então, né, a gente tem aqui, né, quando carga fonte positiva e carga de prova positiva, o campo elétrico é o mesmo sentido da força elétrica, né? E quando a carga é positiva, aqui também, olha a coincidência, uma carga fonte negativa, uma carga de prova positiva, força elétrica e campo elétrico vão ficar no mesmo sentido. Quando a carga é negativa, né? Então, carga fonte positiva, carga de prova positiva, o campo elétrico lá está para fora, né? Saindo, e a força vindo no sentido de atração. E a carga de fonte negativa, né? Eu tenho uma força elétrica para fora e o campo elétrico para dentro, né? Porque a carga é negativa. Então, o sentido, né, vai variar. Se a carga for positiva, eu tenho o mesmo sentido da força elétrica. Se a carga for negativa, eu tenho um sentido oposto, né? Ou seja, o campo elétrico no sentido oposto dessa força, tá? A unidade do campo elétrico é em Newton Coulomb, tá? Porque eu tenho uma força dividido por Coulomb, vai me dar justamente no SI
a unidade de Newton por Coulomb, tá? Vamos lá. A intensidade do vetor campo elétrico fornece valor da força elétrica atuante por unidade de carga, né, da carga de prova Qzinho, colocada no ponto P, não dependendo dessa carga de prova. Então vejam, turma, o campo elétrico ele não depende da carga de prova, tá? Ele é gerado pela carga fonte. A carga de prova é somente uma carga de teste, é só para mostrar que ali tem um campo elétrico. E, na presença desse campo elétrico, se existir, qual é a intensidade dele, tudo bem? Mas a gente não depende da carga Qzinho para ter o campo elétrico. Então vamos lá. Suponha, por exemplo, que a intensidade do campo elétrico de um determinado ponto no espaço seja 100 newton por Coulomb. Isso significa que atuará uma força elétrica de 100 newton em cada Coulomb de uma carga de prova colocada naquele ponto. Né? Portanto, se uma carga de prova Qzinho for de 5 Coulomb, né, se ela for colocada nesse mesmo local, atuará nela uma força elétrica cuja intensidade é calculada do seguinte modo. Né? Olha lá, intensidade do campo elétrico igual a força dividido pela carga. Então, módulo da carga, né, gente? Então, a força vai ser o quem? Ó, a força vai ser o Qzinho vezes o campo, né? Então, ó, força igual a Q vezes E, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a força elétrica que vai aparecer, né, que vai atuar aqui nessa carga, vai ser 5 Coulomb, que é a carga, né, carga de Qzinho, vezes o 100 Newton por Coulomb, né, que é o campo elétrico conhecido já. Então, vai atuar nessa carga Qzinho de 5 Coulomb, uma força de 500 newtons. Tá? Ok? Bom, falando agora de campo elétrico de uma partícula eletrizada, tá? Para calcularmos a intensidade do vetor campo elétrico de um ponto P situado a uma distância d da carga fonte, né? Imagine uma carga de prova Q nesse ponto. Então vamos lá, eu tenho um Qzão aqui e um ponto P numa distância d, né, desse ponto. Tá? Nessa carga de prova atua uma força cuja intensidade é dada pela lei de Coulomb. Tá? E o módulo do vetor campo elétrico no ponto P, dado pela equação 2. Né? Nós vamos ver quem é essa equação 2. Substituindo uma na outra, nós temos o seguinte. Então, nós temos aqui a primeira equação, né? A equação 1, lei de Coulomb, eu sei a força elétrica que vai atuar nessa carga, né? Pela lei de Coulomb. E eu tenho também o campo elétrico, né? Ou a força elétrica, né? Quando eu substituo aqui, né? Força elétrica vai ser justamente o campo vezes a carga, né? Então eu tenho essa equação 2 aqui. Substituindo uma na outra, gente, o que é que eu tenho? Eu tenho, né, que essa força elétrica, né, vai ser igual aqui, então o Q vezes E vai ser igual a K, Qzinho sobre D ao quadrado. Tá? Então daqui eu tenho outra expressão que é justamente a determinação do campo elétrico tendo a carga, né, a distância, né, dessa carga, né? Então consigo ter o campo elétrico em todo o raio aqui, né? D, que depende também da constante eletrostática, né? Uma constante que vai dizer para a gente, isso vai depender do meio, né, turma, no meio no qual essa carga está inserida ou localizada, tá? Então, essa é outra forma, outra expressão para a gente saber o campo, né, num determinado ponto, né, e consequentemente num raio aí distante dessa carga fonte, tá? Bom, aqui nós temos um gráfico, né, que representa a intensidade do vetor campo criado por uma carga, não, por uma partícula eletrizada, perdão, com a carga Q em função da distância d. Então, olha só, quanto menor a distância, turma, maior o campo, maior a intensidade do campo elétrico, tá? Imagine que, fazendo analogia com o ímã, né, a gente sempre faz isso, se eu tenho um campo magnético em volta daquele ímã, quanto mais perto do ímã, maior aquele campo magnético, não é assim? Então, é da mesma forma. E o exemplo que eu acabei de mostrar para vocês da figurinha do planeta Terra. Né? Quanto mais próximo da Terra, maior o campo gravitacional. Quanto mais longe, né, menor esse campo gravitacional. Um astronauta, né, lá fora, né, já em órbita, ele tem um campo gravitacional, uma influência do campo gravitacional muito pequena sobre ele. Né? Então, né, fora da área mesmo, né, da órbita terrestre, ele não tem, na verdade, influência do campo gravitacional.
Então, quanto maior a distância, ó, gente, quanto maior a distância, menor vai ser o meu campo elétrico, no caso aqui de uma partícula, né, eletrizada. Então, quanto menor a distância, maior o campo, quanto maior a distância, menor o campo, tá? O módulo vetor campo elétrico depende de três fatores: da carga elétrica Q, que é a fonte do campo, da distância D do ponto, né, considerando a carga fonte, tá? E do meio, que é essa K, o K que eu tinha falado, né, a constante eletrostática que depende do meio, tá? E aí observe mais uma vez que a intensidade do vetor campo elétrico não depende da carga de prova Q, tá? Muito bem, turma, avançando agora para as linhas de força, né, com a finalidade de indicar a presença de campo elétrico em certas regiões do espaço, criou-se uma forma geométrica de representação denominada linha de força. A linha de força nada mais é, né, a linha de força de um campo elétrico é uma linha que tangencia em cada ponto o vetor campo elétrico resultante associado a esse ponto, tá? Então olha lá, gente, a linha de força de afastamento representativa, né, do campo elétrico criado por uma partícula eletrizada com carga positiva, tá? E aqui as linhas de força de aproximação representativas do campo elétrico criado por uma partícula eletrizada com carga negativa. Então, campo elétrico criado por uma carga positiva, eu tenho linhas de força de afastamento. Campo elétrico criado por uma carga negativa, linhas de força de aproximação. Ok, turma? Vamos lá, então aqui eu tenho situações, né, de cargas iguais, desculpa, de intensidades, né, cargas de mesmo módulo, né, de mesma quantidade de carga, né, só que uma positiva e negativa, então sinais opostos, né, mesma intensidade, mas sinais opostos. Então, olha que interessante, né, a interação dessas linhas de força. Então eu tenho uma linha de força, né, de aproximação na carga negativa e de afastamento aqui, né, da carga positiva. Então, eu tenho justamente, né, esse movimento aqui, né, uma linha que se afasta, né, da carga positiva e se aproxima da carga negativa, tá? Outra situação, quando eu tenho, né, cargas iguais em módulo e de sinais também, né, aí eu vou ter aqui, ó, uma linha de força de afastamento para um lado e outra de afastamento por outro, né? Nesse momento aqui, essas linhas não se cruzam, né? São linhas que as duas estão se afastando, elas, nesse ponto aqui, é a maior repulsão possível, né, entre essas linhas. Então, a tendência é que elas se afastem, né, haja uma repulsão. E agora eu tenho uma outra situação aqui, turma, olha, que eu tenho uma carga Q positiva que é 2 vezes maior que a outra carga Q negativa, né? Então, eu tenho mais linhas de força, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 4 linhas, vamos dizer assim, né, da carga negativa. Tem que contar aqui, mas é o dobro, né? Eu tenho mais linhas de força nessa carga positiva do que nessa carga negativa, ok? Muito bem. E agora falando um pouquinho para vocês sobre campo elétrico uniforme, tá? O campo elétrico uniforme é uma região do espaço onde o vetor representativo do campo elétrico tem em todos os pontos a mesma intensidade e a mesma direção, né? E o mesmo sentido. Então, nos nossos estudos, né, turma, mais para frente, vocês vão ver justamente a importância, né, desse campo elétrico uniforme. Ele é usado para aplicações, né, reais de tensão induzida, né, e o próprio motor elétrico também, né, depende desse campo uniforme, mas isso a gente vai ver mais para frente, tá? E esse conceito, né, do campo em linhas uniformes, ele é muito importante para a gente, tá? Bom, é isso que eu queria apresentar para vocês nessa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Em caso de dúvidas, turma, pergunta, né? A gente tem um ambiente virtual de aprendizagem, pode deixar comentário aqui no vídeo também, tá? Se vocês não se inscreveram ainda, eu recomendo que vocês façam isso. Se inscrevam no canal, ativa o sininho para notificações, né? Para vocês saberem quando eu carregar um vídeo novo para vocês. E é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.